Buenos días a todos. En este foro internacional, donde la palabra sostenibilidad va a ser muy pronunciada durante estos 2 días, y eso no le quita importancia. Y para fomentar esa sostenibilidad y que actúe de forma integral en la vida del ciudadano que estamos todos los aquí presentes involucrados en formar, la universidad es el actor principal. Para iniciar este conversatorio, donde trabajaremos y hablaremos sobre cuál es la implicación de la universidad, cuento con Luis Loures, presidente Politécnico de Porto Alegre. José Castillo, vicepresidente del directorio de la Universidad Peruano-Alemana. Y María Ángeles Fernández, vicerrectora de Planificación de la Universidad Camilo José Cela. Bueno, una de las preguntas que yo creo que podemos iniciar en este conversatorio sería ¿cuáles son los principales retos, tanto actuales como futuros, que las universidades tienen hoy en día? Vamos dar a primazía a las señoras. Estupendo, bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y antes de contestar a la pregunta interesantísima sobre cuáles son nuestros retos, bueno, creo que les doy una pincelada sobre la institución educativa a la que represento hoy aquí, con gran orgullo, y doy las gracias al Politécnico de Porto Alegre por recibirnos y a Virtual Educa por organizar este foro para tratar de este interesante tema que es la sostenibilidad y el papel de las universidades en este gran reto. La Universidad Camilo José Cela es una institución educativa joven, fuimos fundados en el año 2000, pero pertenecemos a una institución educativa con muchísima tradición, más de 100 años, que es la institución educativa SEC, con presencia, con colegios, 12 colegios, 6 de ellos en España y otros 6 repartidos por todo el mundo, y con una universidad, la Camilo José Cela, con 4 facultades de salud, de comunicación y humanidades, tecnología y ciencia y de educación. Por tanto, con presencia universitaria, con más de 20 grados y dobles grados, más de 30 másteres, en ámbitos educativos muy diversos. Tenemos un plan estratégico con 4 pilares: digitalización, emprendimiento, impacto social y bienestar. Y eso significa que las personas las ponemos en el centro de nuestra labor educativa. Y uniendo eso con lo que nos decías, cuál es el gran reto al que se enfrentan las universidades hoy, yo creo que el reto sigue siendo formar a las personas que van a tomar decisiones en el futuro. Y uniéndolo con el problema que hoy nos trae aquí, es cómo integrar en la formación de esas personas problemas tan importantes como es el cuidado del mundo y el cuidado de uno mismo. Tenemos retos porque tenemos un cambio tecnológico a una velocidad increíble, porque estamos basados en un modelo económico que tenemos que adaptar a estos nuevos retos, a estas nuevas herramientas, y todo ello sin perder de vista lo que hacemos en la universidad, que es formar personas. Entonces, yo creo que la conjugación de qué hacemos, qué herramientas tenemos hoy y cuál es nuestro papel dentro de este mundo cambiante, así en términos muy generales, luego si quieres aterrizamos un poco a puntos concretos, es el reto al que nos enfrentamos todas. Continuamos. José Castillo, ¿tienes algo que puedas incorporar a lo que ha comentado María Ángeles? Bueno, Laura, primero que nada, buenos días. Es una pena no poder estar con ustedes en presencial, pero bueno, gracias a la tecnología podemos estar conectados, ¿no? Felicitaciones tanto de Lino como a Jorge Antón por este gran evento. Nosotros, un poco para seguir la línea,
Nosotros en la Universidad UPAL, la Universidad UPAL es una universidad nueva, es una universidad que nació digital, inició operaciones en el 2021 bajo un modelo post-pandemia totalmente, digamos, digitalizado, enfocado en valores muy, muy hacia construir una sociedad mejor, mucho más sostenible. Tenemos como valores, obviamente, el compromiso ciudadano, la transformación social a través de la educación y, obviamente, hemos desarrollado un entorno de aprendizaje que tiene no solamente como foco el estudiante al centro, es un entorno de aprendizaje en espiral que va de lo simple a lo complejo y que busca ser sostenible principalmente porque tiene tres atributos, ¿no? El primero está enfocado a fomentar el bienestar humano, la igualdad social, por otro lado, y también la cultura de desarrollo en un ecosistema que promueva la ecología, que promueva el medio ambiente. Nuestras actividades de responsabilidad social son transversales, es parte del ADN de la universidad. No solamente enfocamos la responsabilidad social como parte de un hecho académico, sino que la universidad ayude al estudiante que va a que participa en nuestro ecosistema de aprendizaje a vivirlo desde todo punto de vista, ¿no? Apostando siempre a una capacitación constante, ¿no? A fomentar las competencias docentes dentro de una educación sostenible y además empoderando mucho a la juventud. Somos una universidad muy participativa cuando los estudiantes así lo permiten, ¿no? Tenemos muchísimos foros, estamos muy cerca al estudiante, sabiendo qué opina y cómo las acciones digamos los contenidos académicos impactan directamente dentro de su realidad, ¿no? De hecho, nuestro ecosistema de aprendizaje incluye cuatro canales. El primero es experimentación para que directamente el estudiante empiece a preguntarse qué pasaría si, ¿no? Hace determinadas acciones. Luego seguimos con la conexión, ¿no? Que el estudiante aprenda a conectar lo aprendido en el aula con la realidad, que indague, que es nuestra siguiente parte, indague soluciones y que finalmente las prototipe. Todo el contenido de la razón de ser de la universidad es muy llegado a desarrollar una mejor sociedad. Muchas gracias. Luís. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou a seguir em português porque eu posso falar portunhol, pero como a língua é híbrida, vou a hacerlo em português. Eu acredito que, do ponto de vista estratégico, aquele que é o papel das instituições tem muito que ver com a capacidade de, por um lado, ter um impacto social positivo a níveis que são distintos, mas que eu entendo como complementares. Desde logo naquilo que é a formação dos estudantes. Porque aquilo que nós percebemos hoje é que, quando nós estamos a trabalhar para o futuro de alguém que efetivamente será o responsável pela gestão desse futuro, é importante garantir-lhes ferramentas que sejam suficientemente adaptáveis àquilo que nós sabemos que acontece, que é, nós, como o Sr. Diretor-Geral referiu há pouco, nós tivemos a semana passada na conferência anual da Eurash, onde se discutiam quais é que este ano, a nível europeu, é o ano dos skills, ou seja, o ano das competências. E nós estamos a discutir muito quais é que são as competências que os alunos têm que ter no futuro para poderem ser bem-sucedidos, para poderem ser bons profissionais. E a conclusão, pelo menos a minha, é que nós não conseguimos dizer, à velocidade que as coisas evoluem, quais é que vão ser as competências que vão ser necessárias daqui a 5 anos, quanto mais daqui a 20. E por isso o que temos que ser capazes de fazer, e é esse que é o nosso papel e o nosso objetivo enquanto academia, é criar pessoas que sejam socialmente e ambientalmente responsáveis e que tenham, acima de tudo, a capacidade de gerar uma consciência coletiva do impacto da sua atividade com os outros e para os outros.
Nós falávamos ontem ainda sobre estas questões de a importância que tem, naquela que é a nossa atividade, de podermos ter pessoas que tenham, nós falamos muito em soft skills, mas que não deixam de ser competências que são transversais do ponto de vista social, que permitam, acima de tudo, aos estudantes serem resilientes, conhecerem-se e serem capazes de se adaptar à mudança. Porque, na realidade, quando nós falamos e pensamos pensem comigo, nós falamos hoje em dia em sustentabilidade e em objetivos de desenvolvimento sustentável. Quando nós pensamos em sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade foi criado formalmente em 1987. Os ODS, desenvolvidos em 2015, já são uns anos. E nós, enquanto sociedade, e mesmo os estudantes, vivemos durante muitos anos numa lógica de que nós, na academia, para ganhar projetos, e vou pôr ganhar projetos entre aspas, fingíamos que tudo era sustentável. Então, todos os projetos tinham que ter o chavão da sustentabilidade associado como forma de garantia de que isso nos dava alguma capacidade de financiamento, mas não percebíamos efetivamente aquele que era o impacto ou que o conceito de sustentabilidade deveria ter nas nossas vidas. E aqui a mesma coisa. Nós, em 2015, instituímos os 17 ODS, mas a realidade é que, se nós perguntarmos, estamos todos aqui sobre uma academia net zero, e se perguntarmos a cada um de nós quais é que são os 17 ODS, sem ver ninguém consegue dizer os 17. Eu quase que aposto que, sem estar a olhar para o famoso diagrama com as corzinhas, nenhum de nós é capaz de identificar os 17 ODS. Todos nós sabemos que falamos em sustentabilidade, educação para todos, equidade, erradicação da fome, erradicação da pobreza, segurança, mas na realidade dificilmente cada um de nós consegue evidenciar os 17. Porquê? Porque desde o início nós tivemos dificuldade em perceber 3, que eram quais? Quando o conceito foi criado em 1987, no relatório de Brundtland, havia uma lógica de equilíbrio, eu diria ecodistribuído, entre fatores ambientais, sociais e económicos. Mas 90% da população associa o conceito de sustentabilidade a fatores ambientais, que é uma teoria que vinha da década de 60, muito antes de se desenvolver o conceito de desenvolvimento sustentável. E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que os grandes desafios da academia são não só formar bem os nossos estudantes, mas formar pessoas socialmente, ambientalmente, economicamente responsáveis, que possam ter um impacto positivo naquela que é a sua resiliência e capacidade de adaptação às alterações, mas também ao seu ser enquanto elemento integrante de uma sociedade que tem que ser cada vez mais sensível, cada vez mais colaborativa, cada vez mais cooperante e que tem que conseguir cada vez mais trabalhar de forma transversal na criação de pontes. Nós falamos muito na questão da criação de pontes, na forma como cada um destes aspectos é determinante na academia, mas a realidade é que nós fazemos muitas vezes exatamente o contrário daquilo que apregoamos. E não acontece, felizmente acontece cada vez menos no ensino superior, mas continua a acontecer muito do ponto de vista social. Eu discuti há algum tempo, e vou terminar já, discuti há algum tempo com um professor aqui da família IPP, a questão da relação entre a concorrência e a colaboração. Como às vezes têm que andar de mãos dadas e como, por vezes, é muito difícil desconstruir este fenómeno do ponto de vista ambiental. E depois do ponto de vista social e económico. Nós tivemos aqui há alguns meses atrás uma conferência a nível nacional promovida em Associação entre o Politécnico e o Expresso, que teve muitos jovens. E nós perguntávamos aos jovens uma lógica específica, que é
quem é que tem uma preocupação concreta com as questões ambientais, com a sustentabilidade. E todos têm. E a pergunta seguinte é: quantos é que fazem reciclagem? E já passamos para menos de 50%. Quantos é que nas suas famílias têm mais do que um automóvel combustível fóssil? Quase todos. Quantos é que, se são 5 em casa, têm 6 telemóveis? Quase todos. E o problema é este, é que nós somos muito bons a definir estratégias, mas é um bocadinho na lógica daquela política norte-americana dos anos 90, que é olhando por uma perspectiva NIMBY. É bom, quer dizer, not in my backyard, é bom se não for no meu quintal, se forem os outros a fazer. E aquilo que o Adelino dizia há pouco, é um dos grandes problemas do desenvolvimento sustentável, das alterações climáticas, da transição para uma sociedade mais sustentável, que é, como é um problema que é todos, há uma frase em português que diz: ninguém fez o que qualquer um podia ter feito, porque todos pensavam que era a responsabilidade do outro. Não é? E por isso nós andamos sempre nisto. E é isso que temos que fazer na academia. Na academia temos que ter esta responsabilidade de, enquanto agentes de formação pedagógica, social, temos que ter esta capacidade de ensinar e educar os estudantes para a diferença, mas também para a resiliência e para a aceitação. O que é? Nós sabemos que as alterações climáticas existem, sabemos que a questão das emissões de gases com efeito de estufa é um problema real. Agora, temos todos que ter um contributo positivo para esta mudança. E essa a visão, é esse o nosso principal desafio. Vocês dizem o nosso principal reto, não é? O nosso principal desafio é criar na academia a consciência de que este é um trabalho que é comum, conjunto, e que só pode ser, é um desafio que só pode ser ganho com o contributo individual de cada um de nós. Desde a gestão de topo ao aluno, o colaborador, docente ou não docente, todos. Porquê? Porque em conjunto teremos a capacidade de influenciar mais. E aquilo que eu acho que é a forma mais simples, e é por isso é que nós estamos tão empenhados nestas questões do desenvolvimento sustentável, nestas questões da transição energética, do combate às alterações climáticas, ao nível da academia, prende-se com isto, que é a melhor forma de liderar uma mudança é por exemplo. É sendo um exemplo. E nós não podemos dizer, vocês deviam pôr painéis solares em casa, mas nós não temos na academia. Vocês deviam ter energias mais renováveis, mas nós queimamos combustíveis fósseis. Vocês deviam ter carros elétricos, mas a frota do Politécnico é toda a diesel. Então não podemos fazer isso. Temos que ser um exemplo. E ser um exemplo através da nossa atitude, da nossa forma de estar, mas também da forma como educamos os nossos alunos, como contribuímos de forma ativa para aquilo que eu disse no início, para que eles sejam cidadãos, acima de tudo cidadãos, com competências técnicas e científicas muito fortes, mas que ao mesmo tempo sejam cidadãos socialmente responsáveis e que percebam que é da cooperação e da colaboração interpares que se faz mudança, que se cria sustentabilidade e que se desenvolve um mundo melhor. E é este que é o nosso principal desafio, e é para isto que nós trabalhamos todos os dias. Obviamente depois há todas as questões técnicas, científicas, pedagógicas, que essas aí eu acredito são transversais a toda a academia e que nós temos como todos os outros. Me gusta... perdón. Sí, me ha encantado lo que dices y coincido plenamente en que tenemos que dar ese ejemplo. Y bueno, nosotros hemos montado una iniciativa que es muy pequeñita en la universidad, pero yo creo que contribuye porque efectivamente tenemos que ir poco a poco. Está muy bien que seamos conscientes, como nos ponías antes tu ejemplo, de las realidades de los números que están ahí, pero luego eso cómo lo aterrizamos. Y os comparto una iniciativa muy sencilla, pero este año hemos instaurado en la primera convocatoria de premios a los mejores TFGs, trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster con impacto social.
Entonces, promovemos que nuestros alumnos busquen con sus trabajos no solamente alcanzar esa excelencia académica, tecnológica, científica, etcétera, que queremos en los profesionales del futuro, sino también que tengan esa conciencia de ser cercanos a los objetivos de desarrollo sostenible, ser cercanos a los problemas de la sociedad, y premiamos a aquellos trabajos que tengan un impacto social medible, que sean aplicables, etc. Son pequeñas iniciativas, pero como tú decías, hay que dar ejemplo. Y como institución educativa tenemos que mostrarle a nuestros alumnos que nosotros estamos en ese camino. Solo así ellos lo integrarán como parte de su vida. Vamos, me gusta mucho lo que habéis dicho, porque además creo que hemos puesto el foco en lo realmente importante, ¿no?, que es el alumno, el estudiante, y cómo nosotros somos los primeros que tenemos que mostrar coherencia, ¿no?, si somos educadores. Parte de la siguiente pregunta tenía esta relación, que María Ángeles la ha contestado, que sin todavía escucharla, no, fenomenal, y puedes ampliarla, que es qué tipo de iniciativas están teniendo las universidades para que sea el alumno, hablando de estas habilidades, estas soft skills, ¿no?, que se hablan tanto últimamente, cómo podemos hacer que el alumno trabaje esas habilidades involucrándole aún más en la toma de decisiones sobre temas sostenibles, en cómo pueden aportar algún tipo de idea, ¿no?, y tener ese impacto social. Por ejemplo, sería uno de estos premios, ¿no?, que estabas comentando, que creo que es una iniciativa realmente interesante. No sé si tienes algo más que puedas añadir. ¿Cómo involucramos más a ese estudiante? Sí, claro, puedo compartir con vosotros. Esta la compartía porque nos sentimos especialmente felices de ponerla en marcha en este curso académico. Hay pequeñas cosas que hacemos, ¿no? Por supuesto, hay mucho camino por recorrer, pero simplemente cosas como concienciarles sobre el uso responsable del papel, ¿no?, el intentar eliminar el desperdiciar recursos, puntos de recarga eléctrica, intentando promover el uso eficiente de la energía. Les animamos a través de una plataforma colaborativa, a compartir. Nuestro campus principal está a las afueras de Madrid y les animamos a poner en común para compartir medio de transporte. Son otras pequeñas cosas que pueden ayudar, ¿no? Y hay una parte que está unida a alumnos, está unida a profesores y a la colaboración entre ambos. Es que tenemos algunos alumnos colaboradores en proyectos de investigación. Y yo creo que ahí es otro de los ámbitos donde las universidades tenemos mucho donde aportar, ¿no? Si de alguna manera incentivamos que las líneas de investigación prioritarias en la universidad vayan de la mano de estos proyectos con impacto, o de esta sensibilidad hacia el cuidado del medio ambiente, de la persona, etcétera, es una manera también de integrar que el alumno vea este cuidado como una necesidad, ¿no?, y como algo en sus vidas. O sea que yo lanzaría por ahí, ¿no?, por supuesto, las soft skills que hablábamos antes y que habéis puesto de manifiesto, y que creo que todos los tenemos ya integrados en nuestros planes de estudio y en nuestros programas. Pues también poner el foco en la investigación y en esos alumnos colaboradores de estos proyectos. Muchas gracias. José. Bueno, me sumo un poco a lo comentado por María Ángeles, ¿no? Efectivamente, la universidad tiene la función, digamos, la responsabilidad de integrar a los estudiantes y a su comunidad en general dentro de un ecosistema general de cuidado del medio ambiente, ¿no? Definitivamente nosotros, al ser una universidad, digamos, digital, promovemos, para empezar, el cero papel, ¿no? O sea, nosotros no tenemos, por ejemplo, en la universidad departamento de trámites. El 100% de los trámites de la universidad son digitales, ¿no? Eso también hace que el estudiante no tenga que utilizar medios de transporte para temas que no sean estrictamente académicos o de ecosistema, o de conexión con su ecosistema de aprendizaje, ¿no? Y hay otro tema, no solamente los temas de punto de recarga, y obviamente preparar la infraestructura para que tenga un uso ecológico, o digamos que sea amigable con el medio ambiente, sino me quedo quizás con lo que decía María Ángeles, que es la participación de la comunidad estudiantil en la investigación, lo que nosotros llamamos la investigación formativa, que el estudiante esté desde el día 1, ¿no?, participando en proyectos de investigación, contribuyendo a hacer, digamos, estudios de mercado o trabajos de campo para para trabajos de investigación aplicada, que participen en encuestas, que siempre esté en constante desarrollo con qué es lo que está pasando alrededor de él.
y cómo esto puede mejorar. No quiero dejar de lado algunos comentarios también respecto a las personas, digamos, y lo decía Luis, ¿no? Las personas enseñan como aprenden, o como aprendieron, mejor dicho. Bueno, parece que hay problemas de conectividad. Luis, si quieres continuar hasta que podamos volver a... Que estava dizendo, como dizia Luís, sí. Justo toda a palavra. Vou seguir dizendo. Eu acho que, relativamente àquilo que são os projetos que temos feito, felizmente nós aqui no Politec temos vários exemplos de boas práticas ligadas às questões ambientais. Porque há muitos anos que estamos a trabalhar as questões da sustentabilidade energética, desde logo, e quando estamos a falar nas questões da sustentabilidade energética, acho que aqui está, estão a ouvir. Quando estamos a falar da questão da sustentabilidade energética, temos aqui dois aspectos que são fundamentais. O primeiro é, obviamente, que quando nós falamos em desenvolvimento sustentável e em sustentabilidade, como eu falava há pouco, as questões ambientais são sempre aquelas que são mais evidentes. E por isso, nós, nos últimos 20 anos, temos vindo a trabalhar em torno da transição para energias limpas, em processos de investigação aplicada ligados a esta transição, que visam resolver não só os problemas regionais e nacionais ligados a estas temáticas, mas visam também criar e gerar valor. Nós temos aqui muitos exemplos. Vou-vos dar um exemplo. Falávamos hoje de manhã, quando tomávamos café, que em Porto Alegre, no distrito de Porto Alegre, mais especificamente em Campo Maior, está a maior empresa de transformação de café a nível nacional e uma das maiores da Europa. Quando nós pensamos nisto, há sempre resíduos que são gerados de qualquer atividade industrial. E nós começámos há muitos anos a trabalhar com a Delta, que é a empresa em questão, por exemplo, na questão da utilização desses resíduos, sejam as borras de café, seja a casca ou o papel do café, para produzir pellets e daí produzir energias limpas, através da gaseificação. E temos muitos projetos dessa natureza. Mas mais recentemente, nós percebemos que um dos grandes desafios da academia não é, nem pode ser, a produção de investigação para produzir artigos científicos. Porque, embora não entendam mal aquilo que eu estou a dizer, que é, nós continuamos a ser avaliados superiormente por aquilo que produzimos do ponto de vista científico, pelo número de projetos financiados que conseguimos ganhar, pelo número de artigos Q1 e Q2 que os nossos investigadores publicam, e por isso eu costumo dizer de uma forma muito simples, a academia tem que dançar a música que o governo toca. Podemos concordar, não concordar, achar que é melhor ou que é pior, mas é a realidade. Agora, isso não nos deve impedir de também fazer o resto. E aquilo que nós entendemos como fazer o resto é algo que para nós é muito relevante, que é o quê? Nós percebemos muito rapidamente, e estou a dizer muito rapidamente, foram 30 e tal anos, mas percebemos na academia que aquilo que é mais importante é produzir algo que nós possamos transferir. Se nós fizermos investigação aplicada que seja transferida, é extraordinário. Se nós fizermos investigação e envolvemos os nossos alunos na resolução de problemas concretos, é extraordinário. Está aqui o professor Morato, que liderou a nível nacional um projeto que se chama Link Me Up, ligado ao projeto 1000 Ideias, que tinha que ver com o quê? Que tinha que ver com a criação de respostas específicas através de grupos de investigadores, envolvendo investigadores, alunos, ensino secundário, profissional, na resolução de problemas de empresas, problemas de várias ordens, natureza económica, social, ambiental. Porquê? Porque isto é que é gerar investigação, conhecimento com impacto. E eu estou a fazer esta história para chegar a um exemplo prático. Nós desenvolvemos aqui um dos maiores projetos do ponto de vista do financiamento. Alguma vez tivemos no Politécnico, o projeto Guardiões. É tudo menos um projeto de investigação pura. É, antes de mais, um projeto de
sensibilização ambiental, de educação ambiental, também é de investigação, mas é um processo que é integrado, é um projeto que é integrado, que envolve todos, que envolve desde o decisor político até ao estudante do ensino pré-escolar. Envolve desde o investigador de ponta ao professor que apenas comunica dentro da sua sala de aulas aquilo que são os impactos do projeto. E esta transversalidade, do ponto de vista efetivo, permite-nos criar condições ótimas para chegar a todos. E quando nós chegamos a todos, podemos fazer a mudança. Porquê? Porque todos são tocados ou todos são sensibilizados por esta prática, que é uma prática que nós queremos que seja transversal. E por isso, isto tem-nos levado a um patamar, que é um patamar específico de vários outros pequenos projetos. Como sejam, por exemplo, nós, porque iniciámos este projeto, iniciámos também ao nível do Politécnico o projeto Ecoescolas, que é um projeto que implica que tenhamos práticas sustentáveis, transversais em toda a academia. Integrado no projeto Ecoescolas, fizemos outros projetos, como foi aquilo que aconteceu ainda a semana passada, a inauguração do Ecotrilho do Politécnico, ou seja, do campus, que convida toda a população em geral a vir ao campus para prática desportiva na natureza, com obviamente informação científica e técnica ao longo do percurso. E todos estes processos são pequenos passos que permitem ir sensibilizando a academia, mas também a sociedade. E por isso, aqueles que são os grandes objetivos, muitas vezes conseguem-se com pequenas ações, com ações muito centradas, muito dirigidas, que no final têm um impacto muito maior que qualquer outro projeto que nós tenhamos, e felizmente também temos vários projetos europeus financiados para o Horizonte 2020, Horizonte Europa, mas que no final vão ter um resultado que são X protótipos ou X papers, que quem vai ler são as pessoas da academia que já estão sensibilizadas para o problema, não são as pessoas da sociedade que precisam de ser sensibilizadas para o problema. E por isso, é preciso fazer aqui um misto entre o ótimo e o possível. E nós normalmente estamos a tentar equilibrar este processo para que o impacto da academia naquilo que é o combate às alterações climáticas e que é este processo de transição aconteça da forma mais natural possível. José, no sé si nos escuchas ya bien, si no hay problemas. ¿Sí? Ahora. No sé. Sí, bueno, como antes justamente se ha cortado, si puedes continuar o tienes algo más que añadir. No, lo que pasa es que perdí comunicación y no he podido escuchar lo que he estado hablando. Estoy tratando de resolver. Estábamos hablando del alumno como protagonista, ¿no? El estudiante para la toma de decisiones, cómo se involucran las universidades a estos alumnos en esta toma de decisiones y tomar decisiones sobre sostenibilidad. Ok, no, bueno, un poco lo que les comentaba, ¿no? O sea, la participación activa es lo que ahora se conoce como educación con propósito, ¿no? O sea, definir con el estudiante de forma conjunta un fin respecto a cómo impacta lo que él aprende en clase dentro de la sociedad. Esto marcado dentro de un círculo, llamemos virtuoso, de conexión, el aprendizaje en clase, el impacto directo en la sociedad y sobre todo con un ecosistema amigable. Lo más importante hoy en día y lo que buscan realmente las nuevas generaciones es contribuir directamente a un desarrollo tangible, que ellos puedan sentirse protagonistas del cambio, que realmente sientan que colaboran, que contribuyen, que impactan. Y yo estoy realmente impresionado porque, digamos, tuve la oportunidad de dirigir una universidad muy grande antes de la pandemia y ahora estoy en una universidad, por el contrario, muy nueva y muy pequeña después de la pandemia. Pero, digamos, el ratio de interacción del estudiante con las actividades de responsabilidad social de la universidad hoy en día es altísimo. Son personas que realmente quieren ser protagonistas, que realmente quieren reescribir la historia y de hecho en países como América Latina esto se siente mucho, sobre todo por la participación social que han habido en los múltiples conflictos en los diferentes países. Los estudiantes hoy en día son
estudiantes proactivos, son estudiantes propositivos. Y esa digamos, esa inclinación hay que llevarla directamente al desarrollo sostenible en la educación. Hemos utilizado varias palabras, habilidades, impacto, ¿no? Se ha repetido mucho también, transversalidad. Y creo que también tenemos que tener en cuenta otro actor principal, obviamente aparte de los estudiantes y la universidad, que sería el ya estudiar para qué, ¿no? Las empresas, instituciones, la sociedad en general. ¿Cómo pueden las universidades fortalecer esas alianzas con estas empresas y otras instituciones, ¿no? Para que el estudiante le vea ese sentido a su educación y luego cuando salga al mercado laboral pues tenga esas habilidades adquiridas? María Ángeles. Sí, bueno, nosotros eso lo tenemos, vamos, clarísimo. Está en el ADN de cómo pensamos que es el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Y es tanto que el learning by doing, nosotros lo ponemos en práctica desde el momento uno. No concebimos un estudiante de grado o de máster que, además de las prácticas curriculares que se llaman, que son obligatorias, no tenga una experiencia mayor con el mundo empresarial. Y es más, es que nosotros a la hora de diseñar los títulos siempre escuchamos a las empresas. Está claro que tenemos que preparar a los alumnos para cuando se enfrenten a ese mundo laboral y con la incertidumbre que estamos en este mundo tan cambiante de que probablemente se dediquen a algo que ni siquiera ahora sabemos qué va a ser. Entonces hay que ayudar, ¿no?, a los alumnos a tener esta capacidad de adaptación, esta mente crítica, este objetivo orientado a la resolución de problemas. Pero eso solo se puede hacer de la mano de quien está percibiendo ya esos problemas, porque las empresas efectivamente son las que mejor tienen el pálpito de hacia dónde va el mundo. Por poner dos ejemplos concretos también que hacemos en nuestra universidad, les decía antes, tenemos una facultad de salud y tenemos la enorme suerte de que tenemos un acuerdo con el grupo hospitalario HM, que es uno de los más grandes que hay en España, de manera que, por ejemplo, en el caso concreto de los alumnos de la facultad de salud, su aprendizaje es en el hospital, en los ámbitos que corresponde, desde el minuto uno con estas instituciones. Pero en otros ámbitos tenemos otra serie de proyectos. Hay otras titulaciones que tienen los retos de empresa. Y los retos de empresa son pequeños proyectos de consultoría que lanzan muchas empresas, a las que agradecemos enormemente que nos abran sus puertas, para que los alumnos resuelvan problemas reales dentro del aula, de la mano de un tutor, y luego van a presentarlos a la empresa. Tenemos los colegios SEC para que nuestros alumnos de educación puedan poner en práctica todo lo que han aprendido. Es decir, afortunadamente somos una universidad muy dinámica con un foco en la innovación educativa muy grande y que lo tenemos, como decía al principio, muy claro que hay que ir de la mano de la colaboración con la empresa y lo hacemos en todos los ámbitos. Gracias a ello, el alumno aprende haciendo lo que de verdad va a tener luego que hacer, ¿no? Y eso les abre las puertas. Yo creo que eso supongo que compartiremos todos los que estamos aquí del mundo de la institución, en cualquier institución educativa superior. Yo creo que eso es fundamental. No hay otra manera de plantear. No, nos tenemos que olvidar de que la universidad es ese ente donde solo se piensan cosas y no está conectado con el mundo. Hemos superado esa fase. Necesitamos un aprendizaje real para los problemas reales. Y si no se hace así, no estamos haciendo ningún favor a nuestros alumnos y eso se verá en el futuro. O sea que ese es el único camino, la colaboración con la empresa. Incluso más que la empresa, con la universidad. La sociedad. Yo diría las escuelas, ¿no? Porque también se hacen muchas veces prácticas de alumnos de 15, 16, 17 años con empresas. Ya entramos en esa dinámica que creo que es muy bonita. Así es. Sí. Alumnos de bachillerato e incluso de la ESO nos han llegado esta semana peticiones y ya lo tenemos en práctica también con algunos alumnos de colegios SEC que, bueno, pues que en la universidad les facilitamos también que puedan acudir en verano a ir a un laboratorio, a un periódico, a una empresa de consultoría, para conocer cuáles son los trabajos del futuro y que puedan ayudarles esta experiencia a orientar su formación. Desde luego, es fundamental, sí. Sí, totalmente. Luís. Talvez aqui ias passar daí. Não passa nada. Eu creio que aquilo que eu referi há pouco sobre a ligação que temos às empresas, essa é uma lógica muito
específica e muito própria daquilo que é o ensino superior politécnico em Portugal. Ou seja, o ensino superior politécnico é reconhecido a nível nacional por ser um processo de aprender fazendo, ou seja, learn by doing, não é? Ou seja, todas as ofertas formativas têm um pendor muito prático e normalmente em associação ao mundo empresarial. Acontece-nos o mesmo quando fazemos revisão da oferta formativa ou criamos uma oferta formativa nova, há sempre uma ligação às empresas que nos dão alguns insights sobre aquilo que é o desenvolvimento dessa oferta formativa e desses cursos. Mas aqui, mais uma vez, e vou pegar outra vez no exemplo do projeto que falei há pouco, a ligação tem que acontecer sempre numa ótica em que a academia deve olhar para o sistema empresarial e perceber o que é que eu posso fazer para vos ajudar. E esta é a lógica da investigação. E por isso, muita daquela que é a inovação pedagógica que se tem implementado ao nível do Politécnico tem que ver desde logo com uma ligação muito específica à introdução de práticas de PBR e de PBL, não é? Practice-Based Learning and Practice-Based Research, dentro da oferta formativa. Este exemplo claro do projeto que eu falei há pouco, do Link Me Up, é um projeto que substitui uma unidade curricular de empreendedorismo, em que o aluno fica com aquela unidade curricular creditada, não por ter feito uma disciplina de uma forma tradicional, mas por ter adquirido competências num processo de resolução de problemas juntamente com as empresas ou com a indústria. Mas mais do que isso, nós aqui no Politécnico, em 2015, na altura, foi implementada uma incubadora de base tecnológica que permitiu criar um modelo que eu costumo definir aqui como um modelo virtuoso que permite fazer três coisas. Permite associar de uma forma muito prática o ensino à investigação, mas também à prática real, àquilo que é a atividade profissional real. Nós temos muitas empresas incubadas dentro do próprio campus que estabelecem uma ligação de proximidade com aquela que é a oferta formativa da sua área de atuação. Um exemplo muito prático é, por exemplo, ao nível das tecnologias de informação, ao nível da informática, nós temos um conjunto de empresas ligadas ao ramo digital incubadas aqui, onde há uma parceria muito próxima entre a oferta formativa nestes domínios e as empresas que estão cá incubadas, seja do ponto de vista da resolução de problemas, seja do ponto de vista da inclusão dos estudantes ao nível daquilo que é a atividade profissional aplicada. E por isso, esta relação, eu diria, simbiótica entre empresas, academia, depois estudantes e investigadores, não é? Docentes e investigadores, acaba por ser, no final do dia, algo que acontece naturalmente, porque é esse o ADN do Politécnico. Ou seja, a maior parte da oferta formativa tem um estágio integrado em que o aluno tem que prestar prova das suas competências no mundo profissional. E isto funciona muitas vezes como uma forma de transição entre a academia e as empresas. Porque os alunos acabam por trabalhar, seja em estágios, em trabalhos de fim de curso, em dissertações, em problemas concretos que lhes são colocados pela indústria ou pelas empresas nesse processo de resolução. E por isso, eu diria que temos aqui um ecossistema que é quase circular entre aquilo que é o contributo que as empresas dão ao Politécnico, que o Politécnico dá às empresas e que depois os estudantes dão às empresas, mas que as empresas também dão aos estudantes. Não é? Eu acredito que aquilo que tem sido a grande melhoria, das taxas de empregabilidade, onde temos cada vez mais cursos com empregabilidades muito próximas de 100%, tem que ver com esta relação com a indústria. Porquê? Porque os alunos acabam por ser colocados na indústria, nas empresas, e depois, porque têm competências e são uma mais-valia, acabam por continuar esse processo. E por isso, não é algo que se possa entender como uma estratégia forçada, mas antes de mais como um processo natural, em que é algo que é simbiótico, é win-win. As empresas ganham com aquela que é a nossa competência, nós ganhamos com a possibilidade de dar um cariz prático e aplicado às nossas formações. E por isso tem evoluído assim naturalmente,
e cada vez de uma forma mais, eu diria, mais concreta e mais aplicada. Por isso, não há algo que seja artificial em que nós colocamos os alunos. Por exemplo, o que comentavas sobre a componente da saúde, da área da saúde, nós também temos uma escola de saúde, que aliás é aqui no campus, e que, está aqui o senhor diretor e o seu diretor da escola, isso é algo natural. Os alunos dos cursos de saúde têm a prática profissional aplicada, é obrigatória, têm que fazer porque, quer dizer, eu não ficava muito contente de ir a um hospital e ter alguém que só tinha treinado num boneco, não é? Não sei se seria a melhor solução, embora os modelos sejam cada vez mais realistas e cada vez mais aproximados. Eu prefiro que alguém que me vá tirar sangue já tenha experimentado 2 ou 3 vezes em modelos reais do que em modelos só simulados. E por isso, essa é uma questão que é prática e que acontece na saúde de forma evidente, mas acontece em todas as outras áreas do conhecimento que nós temos aqui no Politécnico. Exacto. José? Perdona, José, ¿no se te escucha? Ahora, perfecto. Perfecto. Sí, yo lo que quisiera es, digamos, también agregar, ya un poco, sé que el tiempo nos está ganando, no hay que olvidarnos de la promoción de las políticas. O sea, el entorno hace sentido y toma un rol importante cuando el apoyo viene desde el Estado, ¿no? Entonces, necesitamos aportes normativos, que el Estado promueva estos entornos de aplicación digamos, de una educación sostenible, ¿no? Obviamente, esto implicaría pues políticas de ecologización de la educación también, y creo que hay algo que también es súper valioso, que lo comentó tanto Luis como María Ángeles, la interacción con la sociedad, como tú decías, y el paso para interactuar con la sociedad es ir también de la mano con el empleo. Finalmente, no hay que olvidarnos que la educación para los estudiantes no solamente es un propósito de trascendencia social, también es una inversión. Y para que la inversión haga sentido, ellos tienen que sentir cómo esta inversión va a ser devuelta. Y la devolución de la inversión se da a través del trabajo remunerado. Entonces, preparar a los estudiantes para que realmente lleguen a aportar esta conciencia de cambio social, de cambio en la ecología, de cambio en el medio ambiente, desde el primer día que contribuyen al entorno laboral, creo que es fundamental. Pero para poder desarrollar esto de una manera importantísima, el rol del Estado como un promotor activo del ecosistema de desarrollo es súper importante. Les pongo, por ejemplo, un caso, ¿no? Digamos, más tirado para este lado del mundo. En el Perú, hace unos 7 años, se desarrolló una reforma educativa en la educación superior, que lo que buscó fue asegurar que la educación superior por lo menos tuviera condiciones básicas de calidad homogéneas, de modo tal de que pudieran, sobre esa base, desarrollar las políticas de acreditación. Esto implicó que 150 universidades en el Perú quedaran menos de 100. Un tercio de las universidades no llegaron a cumplir esto y fue, digamos, un cambio brutal. Después del COVID hay un cliché que muchos repetimos. El aprendizaje ocurre en cualquier parte y en cualquier lugar. Y gracias a la tecnología podemos materializar y tangibilizar esta idea. Pero acá en el Perú todavía la ley y la regulación no ha terminado de normar al 100% la educación digital. Si ni siquiera hemos podido concebir al 100% la educación digital como una educación que también requiere condiciones de calidad, que también requiere una serie de medios de verificación que acrediten que el estudiante realmente está aprendiendo, ¿no? Imagínense que el siguiente paso, que sería conectar el fin educativo con el desarrollo sostenible y qué medios digamos, de verificación podríamos desarrollar para realmente tangibilizar esta propuesta. Creo que el camino es bastante largo, por lo menos en nosotros. Me da gusto ver todas estas iniciativas que en Europa se generan. Acá también, por supuesto, hay prácticas profesionales, pero creo que las prácticas profesionales ya tienen que ir en otro sentido. Tienen que ser propositivas y el embajador de esa propuesta es el estudiante. Y para eso no tenemos que tampoco olvidar el rol del docente, ¿no? Como un promotor activo de estas políticas.
Nos quedan ya apenas 5 minutos y la verdad que me van surgiendo muchas preguntas porque creo que son temas muy interesantes todo lo que estáis comentando, donde podemos aprender todos muchísimo de vosotros. Ya para finalizar, en pocas palabras, ¿cuál es el futuro? Cuando se diga en un futuro, aunque soy una universidad sostenible, ¿qué significará? O sea, ¿qué será ser una universidad sostenible? Es una pregunta sencilla, pero tampoco tanto en el fondo. No es nada sencilla. De hecho, yo creo que quizás ese es lo que nos tenemos que plantear ahora. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Dónde ponemos el foco? Porque ser sostenible es un concepto tan amplio que debemos tener cuidado y no olvidarnos de ninguno de los aspectos que implica la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, como antes decíamos, puede ser medioambiental, puede ser económica, puede ser social. Entonces, poner el foco, al final, yo soy economista, entonces a mí eso del coste de oportunidad lo llevo muy, muy metido en mi ADN. Cuando pones el foco en una cosa estás dejando otra de lado, es muy difícil encontrar el equilibrio. Y quizás ese es el reto, ¿no? Como universidad, que yo creo que somos los más afortunados de la historia por tener la capacidad de formar a personas, y me parece una labor preciosa. ¿Cómo ponemos a la persona en el centro para entender que eso es sostenible? Solo si tenemos a la persona en el centro. Y la persona es la persona y el mundo en el que vive. Entonces no podemos olvidarnos de todo lo demás. Yo iría por ahí, con toda la dificultad que eso lleva, el aterrizaje de eso. Pero la persona y el mundo donde la persona se va a desarrollar en el centro de la toma de decisiones. Luís. Não é uma pergunta fácil para... Bem, mas eu centraria... Estava quase tentado a dizer como é que eu vejo a Academia Sustentável, ou o que é uma Academia Sustentável. Eu estava quase a tentar responder só ao Politécnico de Porto Alegre e já não dizia mais nada, ficávamos só por aqui. Mas depois podia parecer pretencioso e por isso vou tentar dar aqui algum enquadramento que integre o que é que nós tentamos fazer para ser uma Academia Sustentável. Obviamente que colocar as pessoas no centro das políticas, isso é determinante, porque são as pessoas que fazem, que criam as dinâmicas, que são capazes de fazer a mudança, que são capazes de fazer acontecer. E quando nós pensamos nisso, esse é de facto um fator determinante. Mas eu diria que aquilo que eu vejo que deve ser uma universidade sustentável é uma universidade que consegue integrar mais do que aquilo que é a academia, que consegue sair para além dos seus muros e influenciar os outros, influenciar os seus parceiros, influenciar o seu entorno, ter capacidade de sensibilizar outros para aquelas que são as suas práticas e dessa forma ser efetivamente sustentável. Porquê? Porque nada, não importa, eu costumo dizer isto muitas vezes, não importa que nós tenhamos uma visão, eu diria, interna daquilo que se faz e fazer tudo muito bem, se o mundo à nossa volta estiver a colapsar, quer dizer, não interessa. Eu digo, nós temos aqui um campus muito bonito, é tudo sustentável, o nosso olival é biológico, e depois olha à volta e tudo é um caos. Não resolvemos coisa nenhuma, não fizemos coisa nenhuma, e por isso eu diria que a Universidade Sustentável, a Universidade Sustentável do Futuro, é uma universidade que tem uma capacidade de influenciar comportamentos, não só daqueles que a integram, não só da academia, docentes, colaboradores, estudantes, mas de todos aqueles que fazem parte da sua rede. Voltando mais uma vez ao que dissemos inicialmente, criando pontes que sejam fortes e estáveis o suficiente para poder influenciar os outros. E é aqui que nós voltamos à velha questão, que é, nós não podemos nunca, na academia, olhar para uma lógica que é aquela lógica que, quanto a mim, está baseada num discurso já gasto, de faz o que eu digo, não faças o que eu faço. É muito importante ser sustentável, mas não é para nós, é para os outros. Os outros é que têm que ser. É muito importante fazer reciclagem, mas não é na minha casa porque dá muito trabalho, é na casa dos outros. É muito importante que todos tenhamos
veículos elétricos, mas não sou eu, porque eu tenho que fazer muitas distâncias e não me dá jeito de estar a carregar o carro todas as noites. Quer dizer, e esta política é aquilo que eu acho que deve ser a academia. Deve ser uma academia responsável, que lidera, por exemplo, e que tem capacidade de influenciar as suas redes as suas redes de cooperação, não só próximas, mas outras. Quando nós aceitámos e discutimos na altura com o Adelino fazer este fórum e escolhemos esta temática, tinha que ver essencialmente com uma questão de benchmarking, que é, não porque achamos que somos os melhores e que já sabemos tudo, mas antes pelo contrário, porque achamos que fazemos coisas bem feitas, mas que haverá outros, noutras geografias, que fazem coisas ainda muito melhor do que nós, com os quais nós podemos aprender, partilhar e crescer em conjunto. E é esse que deve ser o nosso papel, deve ser esse o nosso posicionamento do ponto de vista estratégico, para que, no final do dia, o impacto seja o mais positivo possível. Eu vou contar aqui uma pequena história, embora o tempo seja já curto, mas uma pequena história, até porque está aqui o nosso grande amigo Rui Marques, de algo que nós aprendemos, ou que eu aprendi, tive a oportunidade de aprender com o Rui e com a sua equipa, que é, há determinados conceitos, como a humildade, a colaboração, a cooperação, a capacidade de criar pontes, a capacidade de liderar, por exemplo, e a capacidade, acima de tudo, de deixar os outros decidirem, fornecendo-lhes essencialmente conhecimento e competências que são fundamentais para que as coisas funcionem. Se eu, enquanto líder ao nível da academia, chegar ao pé da nossa família e disser assim, tem que ser assim porque eu acho que tem que ser assim, nunca funciona. Temos que discutir entre todos, perceber qual é o objetivo comum, qual é o nosso foco e, no fim, todos vão dar o seu contributo, maior ou menor, para que a coisa funcione, para que, em conjunto, caminhemos naquela direção. E é esse que é o grande desafio. É o desafio de conseguir ser humilde o suficiente para perceber que nunca sabemos tudo, que estamos sempre a crescer em conjunto com os outros e que muitas vezes as opiniões e as opções dos outros são tão ou mais importantes do que as nossas, que até temos a capacidade de decidir. Mas se decidirmos sozinhos, decidiremos quase sempre mal. E é por isso que esta questão de criar parcerias, criar redes, no fim, eu referi o Rui porque nós aprendemos muito a questão da liderança colaborativa, ou seja, liderar em conjunto, liderar com os outros, ser com o outro, não é? Eu acho que a seguir vamos ter uma boa visão do que é ser com o outro. E por isso, é neste processo de cooperação que eu entendo que nós podemos fazer diferente. E quando estamos a falar nisto, isto pode ser muito verdade nas questões sociais, mas é exatamente igual quando falamos em questões ambientais, em questões económicas, é igual, porque tudo depende de uma ação coletiva. E é isso que nós tentamos fazer no Politécnico. Nós criámos esta visão quando eu me candidatei à presidência do Politécnico. O lema que nós definimos foi um Politécnico local. Um Politécnico que age localmente e tenta agir localmente para combater aqueles que são, ou para liderar aqueles que são os grandes desafios da humanidade, aqueles que são os grandes desafios globais. E é isso que nós tentamos fazer todos os dias, com aquilo que é o conhecimento de todos e de cada um. Desde aquilo que é a informação que nos trazem os alunos, que chegam com as suas vivências, com as suas preocupações, com os seus anseios, aquilo que é a informação que os nossos investigadores, que os nossos professores têm do seu conhecimento técnico e científico, tudo junto e misturado, no fim, cria aquilo que eu chamo a tempestade perfeita para poder fazer acontecer, fazer diferente, mas sempre de forma colaborativa. Eu acho que tem sido esse o grande segredo para o sucesso. Quando nós pedimos aos docentes que nos apoiem na criação de medidas para o desenvolvimento sustentável, que incluam estes objetivos dentro das suas disciplinas, nós estamos a fazer o quê? Estamos a fazer acontecer a mudança. Porquê? Porque incluir estes objetivos dentro das disciplinas implica levá-lo a 3.000 alunos, levá-lo
às famílias desses alunos, às pessoas com quem esses alunos contactam e é assim, através desta rede de capilaridade, que eu acho que podemos fazer diferente. E é o que estamos a tentar fazer, centrados sempre nesta lógica. Cooperamos humildemente com todos os nossos parceiros, sem a pretensão de que queremos ser ou que somos maiores ou melhores do que ninguém. Somos aquilo que somos e, eu digo muitas vezes, somos aquilo que somos e temos muito orgulho nisso. E por isso cooperamos desta forma, aberta, despreocupada, para fazer melhor, para fazer um amanhã melhor para todos. Até porque todos nós temos filhos, sobrinhos, netos e temos que nos preocupar como é que vai ser o nosso mundo, não só em 2030, mas também em 2050, em 2100, possivelmente a maior parte de nós em 2100 já não estará aqui para ver. Haverá um ou outro mais afortunado que vai conseguir chegar lá, mas a maior parte de nós, eu acredito que já não faça parte desta história, mas é sempre importante percebermos que o impacto que a Academia deve ter é deixar melhor aqueles com quem nos cruzamos diariamente. E é isso que nós tentamos fazer aqui. José, ya para finalizar, tomas la palabra. Sí, yo sé que ya estamos fuera del tiempo, pero quería primero agradecerte, Laura, y a los compañeros del panel, a María Ángeles y a Luis. Y bueno, solamente terminar con algo importante. Creo que no podemos olvidarnos que lo que estamos en educación, estamos en el negocio de transformar vidas, hacer mejores ciudadanos, mejores personas. Yo estoy totalmente convencido de que poner al estudiante al centro es un fin hoy en día en la universidad. La universidad ha tenido que desaprender sus modelos tradicionales y adaptarse al nuevo tiempo, ¿no? Pero poner al estudiante al centro no es otra cosa que generarle una experiencia de vida universitaria que no solamente implica el aprendizaje, sino la conexión con su comunidad excepcional. Entender lo que él busca, entender cómo es su manera de ver la vida en los próximos años y adaptarnos a ello, porque eso es lo que nos va a acercar con la conexión con el mundo laboral. Ya no podemos ser una caja de trabajo y de exploración únicamente de ideas. Tenemos que ser una propuesta de conexión con el mundo laboral, porque es el camino de que nuestros estudiantes puedan realmente cambiar el mundo. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, por supuesto. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias.